Som, teste, som. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom dia, segundou. Bom dia, boneca de ferro. Como é que você tá, minha amiga? Tudo bem? Que bom te ter aqui. Deixa eu só arrumar meu chat aqui. Aí, bom dia, Duda. Como é que você tá? Tudo bem contigo? Hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. Por que a gente fica refém da autossabotagem? Como criar estratégias para fazer o que precisa ser feito? E por que a gente se sabota? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom dia, sejam bem-vindos. Quem tá entrando aí, vem no TEP. Carlos, seja bem-vindo. Tudo bem com vocês? Jaziel, seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, psicóloga e neuropsicóloga. Aqui no perfil vocês vão encontrar muitos conteúdos sobre TDAH e TEA, mas nas lives eu trago aí temas no geral de conscientização, de mudança de vida, de melhoria de hábitos. Então sejam todos muito bem-vindos. Duda, Carlos, Boneca, Daniela, Ui, Pati, minha xará, Ardarrei, Rita, Anderson, Irene, sejam todos muito bem-vindos. Quando a gente pensa em autossabotagem, seja bem-vindo. A boneca falou que o filho dela sofre aí, né, com uma condição de TDAH e de TOD. Esse final de semana eu fiz uma palestra sobre esses temas. Na palestra eu falei sobre TDAH, TEA, que é Seja bem-vindo. E eu tava conversando com pessoas que cuidam de crianças. E nós conversamos muito sobre essa temática, né? Sobre as dificuldades, os desafios, que a família muitas vezes fica sobrecarregada, sem rede de apoio, recebe julgamento da comunidade. Quando uma criança entra em desregulação, sempre tem aqueles olhares maldosos para poder acusar os pais, falar que eles não estão cuidando bem dos filhos. É um desafio para quem tem uma criança aí que lida com alguma condição de saúde mental, que chama a atenção dos demais, que é visto perante a sociedade com comportamento de pirraça. Só que não é bem assim, né, gente? O buraco é bem mais embaixo. Sejam todos muito bem-vindos. Quem tá chegando agora, Pati, obrigada pelo abraço. Obrigada por quem compartilhou a live. Vamos no Tap Tap? Obrigada pela rosa. Quando vocês, clicam um dedinho na tela e os corações sobem, o TikTok entende que essa live ela é relevante e vai entregá-la para mais pessoas. Então, bora lá? Posso contar com o apoio de vocês? Hoje a proposta é a gente falar então sobre autossabotagem. Então, eu já logo te pergunto. Sabe aquelas metas que você se propôs no ano novo? Como é que tá o andamento disso? Você de fato tem conseguido colocar em... ou você tem se sabotado? Se a gente for pensar, o que é autossabotagem? Eu sei o que precisa ser feito, um alvo, eu tenho metas, mas eu não consigo realizar. Eu não consigo colocar em prática. Eu faço ações que vão contra aquilo que eu desejo conquistar. Quer ver um exemplo muito simples? Seja bem-vinda, tudo bem? A prática de atividade física. O ano vira e você fala, esse ano vai, eu vou fazer academia, eu vou ficar com um corpão saradão, vou ter mais saúde, mais qualidade de vida. E quando esse novo ano chega, você até se engaja. Você compra ali uma roupinha de academia nova, um tênis novo, começa a fazer uma... Seja bem-vindo. Mas no primeiro obstáculo, você desanima. Ai, nossa, hoje o dia acordou chuvoso. Não vou pra academia, não. Vou ficar aqui quietinha assistindo série. Quem aqui já passou por essa situação? Ariadne, seja bem-vinda. Tudo bem? Você começa o ano bem animada, fala que vai praticar atividade física e vai indo, você vai encontrando empecilhos no meio do caminho e acaba desistindo. Ah lá, a Mara se identificou. Quem mais? Só a Mara? Porque eu também já lidei com essas dificuldades, assim como a Mara. Eu trouxe o exemplo atividade física, mas pode ser qualquer coisa. Sabe aquele curso que você comprou que ia mudar a sua vida? A boneca também se identificou. Nossa, esse curso aqui é a resposta para os meus problemas. Obrigada pelo Heart Me. Quem viu o Heart Me? Muito obrigada. Obrigada, Marcos, pela rosa.
Então, eu vou comprar esse curso aqui, eu vou trabalhar de casa, eu vou ganhar muito dinheiro. Isso aqui é tudo que eu preciso para sair da estagnação. Obrigada pela rosa. Obrigada, Mara, pela rosa. Aí sabe o que você faz com o curso? A Luísa também se identificou. Você não assiste ele. Você começa aquelas aulas introdutórias ali, você fala, que coisa chata, esse negócio de mudança de consciência. Porque geralmente um curso que você compra já começa por aí, né? Mentalidade, mudança de hábitos, pensar positivo, prosperar. E você começa a assistir essas aulas e fala, acho que esse curso não é pra mim, não. E já logo abandona o curso. Você nem se deu a oportunidade de estudar sobre aquela temática, aplicar, entender se de fato dá resultado ou não. Você já logo desiste no primeiro obstáculo. O que está por detrás disso? Por que a gente tem se tornado pessoas tão frágeis que não conseguem persistir no alvo, que não conseguem persistir naquilo que se propôs a fazer? Vocês fazem ideia por que isso acontece? A Ariadne falou, já aconteceu comigo. A boneca falou, para quem é mãe atípica, qualquer chance se sabota mesmo. Mas boneca, aí a gente tem um outro aspecto que é o cansaço, né? A autossabotagem da mãe atípica vem pela exaustão. Geralmente não se tem uma rede de apoio, tem que lidar com as desregulações da criança sozinha. E aí a gente acaba entrando num processo de autossabotagem porque tá cansada demais. Entende? Faz sentido? O que tem para hoje? Tenho 39 anos, diagnosticada recentemente com TDAH. Uma faculdade parada. Doces e cigarros são minha maior autossabotagem. Eu vou utilizar o exemplo da O que tem para hoje. Qual que é seu nome? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Descobriu recentemente o diagnóstico de TDAH. Tá com uma faculdade parada. Por que é que as pessoas com TDAH tendem a não concluir aquilo que começa? Aí a gente vai falar sobre um funcionamento cerebral que é comprometido. Não sei se vocês gostam aqui de neuropsicologia, mas para vocês entenderem por que uma pessoa com TDAH ela fracassa tanto na vida, a gente vai precisar entender como é que é o cérebro. A gente tem uma área do nosso cérebro no lobo frontal, essa parte da frente da nossa cabeça, que se chama córtex pré-frontal. Nas pessoas com TDAH, a dopamina, a noradrenalina, a serotonina não chegam de forma adequada nesse cérebro. O que são esses hormônios que você acabou de falar, Patrícia? São os hormônios responsáveis pela motivação, pela execução, pelo bem-estar. Se não chega no córtex pré-frontal, que é a área responsável pela memória de trabalho, pela execução da tarefa, se não chega a dopamina de forma adequada nessa área do cérebro, vou buscar essa dopamina em alguma fonte. Não vai ser querendo ser projeto maromba, não vai ser estudando, porque essas coisas, a liberação da dopamina, ela é de longo prazo. Então, eu vou precisar fazer muitos meses de academia para aquilo liberar dopamina de forma duradoura e eu sentir bem-estar, para eu de fato ver resultados. Eu vou precisar engajar num estudo, aquele estudo precisa fazer sentido para mim, para que haja uma liberação de dopamina prolongada. Então, isso dá tempo, isso dá trabalho. Então, onde que está a fonte de aquisição de dopamina mais rápida? No doce, na comida saborosa, nas redes sociais, no filme, na série, no ficar em repouso. Obrigada pela rosa. Boa. Obrigada pela rosa. Só que a gente muitas vezes não mensura que aceitar isso, né, ir para essa condição, Seja bem-vindo. buscar dopamina de forma rasa e superficial, não gera mudança. Muito pelo contrário. Seja bem-vindo. Eu não vou atingir o meu objetivo. Tá fazendo sentido? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A Mara perguntou como que chega nesse diagnóstico. Vocês estão me escutando bem, gente? O áudio tá legal? Tá legal o áudio? Então, vocês entenderam que a pessoa com TDAH, ela não tem aí a dopamina chegando de forma adequada no cérebro. É por isso que muitas vezes algumas pessoas precisam fazer o uso da medicação, porque a medicação faz essa liberação de dopamina. Só que, qual que é o gargalo da medicação? Não tem como a gente tomar um remédio e ele atuar numa área específica do cérebro. O ideal seria que tivesse uma cânula que enviasse a dopamina exatamente na área onde ela
não chega de forma adequada, que seria no córtex pré-frontal, mas isso não existe. Então, quando eu faço a ingestão da medicação para o TDAH, a dopamina ela vai ser liberada no meu cérebro como um todo. Não vai atingir exatamente só o córtex pré-frontal. Então, se eu não tomar a medicação com intenção, prestem atenção no que eu estou dizendo agora, que não adianta só tomar o remédio sem fazer terapia. Se eu não tomar a medicação para o TDAH, que ele é um psicoestimulante, ele vai me dar mais concentração, mais foco, mais energia. Se eu não fizer isso com o objetivo de render, trabalhar, fazer o que precisa ser feito, eu vou ficar hiperfocado numa série, como me perguntaram aqui sobre hiperfoco. E aí a gente precisa desmistificar algo sobre hiperfoco, tá? Obrigada, Cláudia. Bom dia. A boneca falou que tá baixo, a Cláudia falou que tá bom. E aí, gente? O áudio tá baixo ou tá bom? Me contem. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, bebam água. Ótimo, beleza. Teve uma outra pergunta aqui que eu vou responder mais adiante. Que me perguntaram, quando a pessoa não gosta de terapia? Aí isso envolve várias camadas, mas eu vou falar sobre isso. Melhorou, boneca? Será que é o ventilador? Deixa eu desligar o ventilador aqui, gente. Pera aí. Uma hora dessa já tá quente. Seja bem-vindo. Vejam se assim melhora. Melhorou? Agora deixa eu voltar aqui em algumas perguntas que eu vou responder sobre terapia logo. Hiperfoco no TDAH, que foi o que o Marco perguntou. Vai fixar a pergunta dele aqui. Nós precisamos diferenciar, galera, o que é o hiperfoco que toda pessoa pode ter do hiperfoco da neurodivergência, porque é diferente. Então, vamos pensar assim. Uma pessoa comum, ela pode concentrar muito bem em uma tarefa. Só que o que vai diferenciar se é uma concentração de um hiperfoco é o prejuízo. As pessoas acham que hiperfoco é uma coisa legal, mas na verdade não é. Sabe por quê? O hiperfoco significa eu me concentrar muito numa tarefa, a tal ponto que eu esqueço tudo que está acontecendo ao meu redor. Então, eu esqueço de beber água, eu esqueço de comer, eu esqueço de ir ao banheiro, porque eu não quero perder aquele foco que eu adquiri naquele momento. Poxa, eu demorei tanto para conseguir concentrar nessa tarefa que eu preciso aproveitar que a concentração chegou. E a pessoa ela não consegue mensurar que tá tudo bem ela fazer uma pausa, fazer outras atividades que são importantes e voltar para a atividade. Ela acha que ela não vai ter aquele ânimo mais, que aquele momento vai passar. Então a gente tem prejuízo aí. Por quê? Essa pessoa que não vai ao banheiro fica segurando o xixi, ela pode ter uma infecção urinária. Ela pode ter um problema nos rins. Ela não se alimenta porque ela tá ali comprometida com uma tarefa, ela pode ter um problema de efeito rebote. Então, eu não como durante um período, depois eu como até o reboco da parede. Isso vai levar a um sobrepeso. Ela vai passar horas sentada, pode esquecer a hora de dormir. Vocês percebem que o hiperfoco parece ser uma coisa maravilhosa, mas, na verdade, existe muito prejuízo por detrás do hiperfoco? A Mara falou, eu faço terapia, concordo. Mas eu desisto muito. Seja bem-vindo. Mara, a gente vai precisar raciocinar o que tá por detrás dessa desistência. Meire, seja muito bem-vinda. Obrigada por seguir. Galera, quem puder ativar o Heart Me, isso é muito importante. Tanto para você fazer parte do nosso fã-clube, o TikTok te entregar a live quando eu estiver ao vivo, e também pra gente alcançar mais pessoas. Tá bom? Seja bem-vindo. A única coisa que me ajudou depois de 10 anos de Seja bem-vindo. Obrigada, Luísa. Obrigada, Michele, pelo Heart Me. Gratidão. João, seja bem-vindo. A gente bateu 10k de TEP. Parabéns, galera. Vamos continuar nos TEPs? Próxima meta agora é 15. Combinado? É um spray nasal. Isso eu não conheço. Bom saber. Obrigada por quem está compartilhando a live. Lolo falou, eu, por exemplo, tenho TEA e não gosto. Então, vamos conversar sobre terapia? Por que tem pessoas que se sabotam e não querem fazer terapia? Por mais que exista uma recomendação médica, psiquiátrica para isso. Vamos pensar o caso do Loló. No caso do Ioiô aqui, ou Lolô, não sei o nome, me fala aqui seu nome. Essa pessoa tem TEA? Autistas precisam fazer terapia?
seja a pessoa nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Sabe por quê? No nível 1, por mais que essa pessoa ela seja funcional, ela não precisa tanto assim de um cuidador, alguém para dar uma assistência, ela não vai compreender bem as suas emoções. Vai ter dificuldade na compreensão da própria emoção, da emoção dos outros. Vai ter dificuldade nas interações sociais. E isso a gente desenvolve através da terapia. O que a gente precisa pensar? Será que a abordagem está adequada para a sua necessidade? Patrícia, Obrigada o que pela é essa rosa. tal dessa abordagem? É a linha, bom dia, Naná, de Portugal, que aquele psicólogo se especializou. Então, já vou psicoeducar sobre isso. Se você faz terapia e não sabe qual que é a abordagem do seu psicólogo, já é uma tarefinha para você fazer essa semana. Você vai chegar lá na consulta e vai perguntar qual que é a sua abordagem, para você entender se a abordagem dele vai conseguir abraçar a sua demanda. Quer ver um exemplo? A gente não trata autistas com psicanálise, não tem cabimento, não vai beneficiar a pessoa autista. Tudo bem, vai aparecer psicanalistas aqui falando, eu trato sim, mas não é a abordagem mais adequada. Uma pessoa autista ou ela vai precisar da abordagem da TCC, terapia cognitivo-comportamental, ou a ABA. Dependendo do comprometimento que ela tiver, ela vai ser beneficiada da ABA, que é uma terapia comportamental. A minha abordagem, Mara, é a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Apesar de que eu também trabalho com a neuropsicologia, não só na aplicação de testes, mas também no treino cognitivo e reabilitação cognitiva também. Então, para pessoas que tiveram aí atrasos, prejuízos, déficits, a gente trabalha aí com a neuropsicologia. E eu também gosto muito da abordagem da terapia dos esquemas. Com esquemas, que é uma abordagem atual, baseada em evidências, a gente consegue acessar questões da infância, prejuízos da infância, certo? Então, se você não gosta de fazer terapia, em primeiro lugar, a gente precisa pensar na abordagem desse profissional. É uma abordagem que te beneficia? É uma abordagem que vai te ajudar com a sua demanda? Se as suas questões elas estão mais relacionadas ao presente, você vai para a psicanálise vai fazer mais questionamentos com relação ao seu passado. Então, será que você vai se beneficiar de estar na psicanálise? Agora, Patrícia, eu tenho um monte de trauma. A minha história de vida ela é terrível. Aí você pode se beneficiar muitíssimo da psicanálise. Segundo ponto, será que eu fui com a cara da psicóloga? Rolou uma identificação? Eu gostei dela? Eu me sinto confortável em compartilhar as minhas questões com ela? Galera, o Seja bem-vindo. Precisa acontecer. Você precisa sentir confiança naquela profissional ou naquele profissional. Se você for para terapia e você ficar com receio de contar as coisas para o seu psicólogo, para a sua psicóloga, com medo do julgamento dele, da opinião dele, do que ele pode dizer, isso significa que o vínculo entre vocês não foi estabelecido. Não rolou uma... E essa confiança, ela precisa rolar. Rafael, seja bem-vindo. A Mara até falou, verdade, a empatia. Precisa haver empatia. Você não se sente confortável com esse profissional? Significa que você vai precisar fazer uma tentativa com outra pessoa, tá bom? Combinado? Acho que eu sanei as principais dúvidas que apareceram. Então, vamos continuar na temática? Que hoje a proposta é a gente falar sobre autossabotagem. Bom dia, Santos! Tudo bem? Como é que você tá? Patrícia, Seja bem-vindo. como acabar com a autossabotagem? É algo que tá me trazendo muito prejuízo, Patrícia. O que eu posso fazer? Qual que é a estratégia? Primeiro, a gente precisa entender o que é autossabotagem. Autossabotagem é, eu tenho um plano definido, eu tenho uma Seja meta bem-vindo. Eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, só que eu me comporto de uma forma que vai contra aquilo que eu quero alcançar, realizar. Então, eu tenho um objetivo de me alimentar melhor, eu tenho como meta fazer atividade física, porque eu sei que é importante para a minha saúde como um todo, física e mental. Eu quero ganhar grana, eu quero fazer grana, eu quero bater o meu primeiro milhão, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ter um amor, eu quero ter família. Tô trazendo aqui várias metas aleatórias só para vocês pensarem sobre isso.
Só que o meu comportamento, ele vai contra esses objetivos. Isso é autossabotagem. Por mais que eu queira ter uma vida fitness, ter um corpão sarado, ser maromba, eu não faço nada que contribua para que eu alcance esse objetivo de ser maromba. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que é autossabotagem? Rafael falou, você acha que a análise SWOT é bacana para uma autoanálise? Rafael, a análise SWOT, ela vai ser bacana para desenvolvimento pessoal, mas é utilizada principalmente nas empresas, né? Eu preciso fazer uma análise daquele cenário, eu preciso fazer uma projeção, eu preciso avaliar como está o meu negócio. Seja bem-vindo. Quais são as fortalezas, quais são as deficiências e eu preciso montar um plano de ação. Seja Para bem-vindo. atingir o objetivo. Dá para a gente usar isso no desenvolvimento pessoal para eu melhorar como pessoa, mas é uma excelente ferramenta para as empresas. Seja bem-vindo. Palmeiras, você precisa fazer terapia? Isso que você está falando é muito sério. Obrigada, pessoal, pelos abraços. Para quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia, psicóloga, e hoje a gente está conversando sobre autossabotagem. Então, para quem aí já está num quadro de desesperança, que foi o que o Palmeiras trouxe aqui, busca por terapia urgente, Palmeiras. Se essa vontade estiver muito persistente, você vai precisar também de uma ajuda psiquiátrica, tá bom? Às vezes, vai precisar usar a medicação por um tempo. Sabe por quê? Quando a gente chega num cenário de desviver, é porque a gente está numa desesperança muito grande. A gente acredita que não tem como sair daquele lugar mais, que não existe mais alternativas. Então, tá faltando dopamina no seu organismo. Dopamina e serotonina. A medicação, ela pode fazer essa liberação no seu organismo desses hormônios. Você tendo a liberação adequada desses hormônios no seu organismo, vai gerar bem-estar, vai gerar relaxamento, você vai conseguir se comprometer com as tarefas, vai voltar a ter alegria na vida. Mas a terapia é essencial também nesse processo, tá? J. Santos, Patrícia, eu consigo fazer uma consulta com você online? Seja bem-vindo. Chama lá, no link da bio você tem acesso ao meu WhatsApp e aí a gente marca o atendimento. Combinado? Marcineia, obrigada por seguir. Sejam todos muito bem-vindos. Bora de tap-tap, a gente bateu 15k. Vamos chegar a 20? Todo mundo junto, com o dedinho na tela. Seja bem-vindo. Os coraçõezinhos vão subir. O que tem para hoje? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Os coraçõezinhos vão subir e aí a gente vai alcançar mais pessoas. Bora lá? Quem consegue me ajudar aí? Obrigada pela rosa. Obrigada pela rosa, Javan. Gratidão. Bela, obrigada pela rosa também. Quem puder ativar o Seja bem-vindo. Bem bacana aí também. Obrigada, Gabi, pelo abraço. Seja bem-vinda. Elissandra, seja bem-vinda. Continuando a nossa temática aqui sobre autossabotagem, já expliquei para vocês o que é. Mas por que, Patrícia, que eu me saboto? Eu acho que essa pode ser o seu questionamento nessa manhã. Patrícia, eu sei o que precisa ser feito, eu quero muito fazer, mas eu não consigo. Eu vou contra o que eu preciso fazer. Por que isso acontece? Primeiro a gente vai precisar entender a sua história de vida. Será que essas desistências hoje está relacionado a uma criação extremamente rígida? Gente, olha só como o nosso cérebro é astuto em tentar nos preservar, fazer com que a gente não sofra. Se eu venho de um contexto de criação em que os meus pais eles eram extremamente rígidos, não me deixavam sair, eu não poderia ter amizades, eu não podia dormir na casa Seja bem-vindo. eu não podia fazer trabalho, eu tinha uma rotina muito restrita, com horários controlados, com tarefas controladas. Sabe o que pode acontecer na vida adulta? Assim que você consegue sair desse ambiente opressor? Gente, porque isso é uma opressão, vamos combinar? Você viver num lar em que você não tem direito à liberdade, que é um direito constitucional, que você é fortemente dominado por uma autoridade, seja mãe, seja pai, seja cuidador, faz com que você queira sair desse ambiente o mais rápido possível. E vamos pensar que uma criança e um adolescente não têm estrutura para poder sair desse ambiente de uma forma saudável? Então, como que você vai sair desse lugar? Geralmente, você vai fazer isso através de um casamento, de uma oportunidade de morar fora.
Só que você não vai elaborar uma estrutura para isso, porque você quer fugir desse lugar. E aí, quando você finalmente consegue sair desse lar disfuncional, você nunca mais quer viver debaixo daquelas diretrizes. A autossabotagem na sua vida hoje pode estar relacionada a: eu vim de um ambiente muito opressor e hoje eu evito tudo que tenta me prender. Vocês estão conseguindo entender onde que eu quero chegar? Então, se a minha mãe era aquela pessoa que dia de sábado ela acordava a gente cedo para faxinar a casa, a gente passava o dia inteiro faxinando a casa, e eu acho isso horrível, eu me torno uma adulta ou um adulto que não quer lidar com faxina. Então, eu posso viver num verdadeiro caos. Eu posso viver numa bagunça, porque internamente eu tô indo contra aquilo que eu fui submetida à força. Porque eu não suporto aquilo. Aquilo gerou em mim um trauma. Tá fazendo sentido pra vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando. J. Santos, eu vou te chamar porque eu percebi que nem todo profissional tem paciência para analisar. Me chama. André falou: odeio não ter ninguém e não crescer para ser funcional. Não consigo dormir. Como assim, André? Você quer explicar um pouquinho mais sobre isso? Que eu não entendi bem o que você quis dizer. Odeio não ter ninguém e não crescer para ser funcional. Você quer contextualizar melhor? Cortes, inglês. Eu acho que uma psicóloga não tem que fazer essas coisas. Cada família é única. A única que faz é deixar boba a gente. Você nunca passou nada, mano. Ô, Corte, como assim, cara? Cada família é única, exatamente. Mas você acha que é justo uma criança viver debaixo de uma família disfuncional? Que prejuízos que isso traz para ela, tanto na infância quanto na vida adulta? Quando você fala, você nunca passou por nada, mano, você não conhece a minha história, você não sabe de onde eu vim. Você não sabe o que eu tive que lidar. Cara, eu nasci nos anos 90. Quem nasceu nesses anos já é sobrevivente. Passou por muita coisa difícil. Os pais passaram por ditadura, vieram de lares muito disfuncionais, descontavam isso nos filhos. Então é fácil você estar aí de um outro lado, sem ao menos ter coragem de se identificar, me julgando. É bem fácil, não é? Você tá aí de um outro lado, num teclado, num celular, fazendo várias conjecturas sobre mim, sendo que eu tô aqui tentando passar informação de qualidade para que vocês busquem por ajuda. Em momento nenhum vocês estão me vendo falando aqui: ah, marquem consulta comigo. Gente, minha agenda tá aberta. Vocês têm que fazer terapia comigo. Em momento nenhum eu tô aqui dizendo isso. Eu tô aqui informando vocês para que vocês busquem o profissional que vocês quiserem. Então, ó, vou te dar uma chance de ficar aí de boa e se redimir. Tá bom? Não posso fazer o quê, Corte? O que eu não posso fazer? Live? Você tá desatualizado. Exato, a gente precisa ter uma base familiar, mas a maioria de nós que nasceu aí nos anos 60, 70, 80, 90, pode ser que nós não tivemos essa base familiar. Por quê, Patrícia? Porque os nossos pais eram maus? Não, vocês nunca vão me ouvir falando isso. A não ser que seu pai tenha um transtorno de... Eita, ó os balões. A não ser que seu pai e sua mãe tenham um transtorno de personalidade, a gente não vai afirmar que eles eram pessoas más. A gente vai dizer que os seus pais eram pessoas feridas. E pessoas feridas ferem, infelizmente. Tudo que você tem dentro de você é dor, é sofrimento, é ódio. Adivinha o que você vai dar pela pras rosa. pessoas? É isso que você tem para dar para as pessoas. Agora, se você tem dentro de você amor, compaixão, alegria, empatia, é isso que você vai transmitir para as pessoas. Rafael, será que eu quero mesmo compensar ou estou fugindo? Excelente pergunta. Esse é o questionamento que a gente precisa fazer. Então, quando o dia tá chuvoso, eu deixo de ir para academia para ficar assistindo série, eu tô querendo compensar ou eu tô fugindo de fazer o que precisa ser feito? Ou eu tô fugindo de uma dor que não foi tratada? Quando o meu ambiente familiar se torna um caos, o meu quarto tá uma completa bagunça, o que isso está querendo dizer sobre a minha mente? Que internamente eu tô uma bagunça também. Que eu tenho várias questões para serem resolvidas. Porque a gente sabe que não é funcional viver num lar bagunçado, sujo, comendo só o que convém. Nós sabemos que isso não é saudável. Todos nós temos essa consciência. Seja bem-vindo. Mas mesmo tendo a consciência,
consciência por que eu teimo e cismo em fazer aquilo que me prejudica. Então, nós precisamos falar hoje sobre as muletas. Às vezes eu estou utilizando aquilo que me faz bem naquele momento, Seja bem-vindo. como uma muleta. Qual que é a função da muleta? Não é você escorar? Seja bem-vindo. Então nós precisamos pensar sobre isso. E o próprio nome já diz, né? Autossabotagem. Eu me saboto. Eu não faço o que precisa ser feito. E a gente precisa ir para terapia para entender o porquê. Muitas vezes a gente vai precisar ir para terapia para entender os porquês. Por que que mesmo sabendo que eu preciso me alimentar bem, porque eu tô com diabetes, eu não consigo? Até trazendo um contexto pessoal aqui para vocês. A minha avó, ela era diabética. Ela tinha um histórico de hospitalização gigantesco. Por quê? Mesmo sendo diabética, mesmo fazendo uso de insulina, ela não conseguia parar de comer doce. O que que isso gerou na vida dela? Além de várias internações, antes dela ir morar no céu, ela teve a perna dela amputada, porque o dedo do pé dela necrosou. Que quem é diabético, quando abre-se ali uma ferida na pele, é difícil a cicatrização, né? Então pode gerar uma necrose, que pode gerar também uma amputação. Agora, os filhos ficavam no pé dela, os médicos falavam com ela que ela precisava parar de comer doce, mas ela não conseguia parar. Patrícia, como que se explica isso? Pelo apego emocional. Então, ela tinha um apego, utilizava o doce como conforto. Quando houve-se uma proibição, aquilo doeu muito nela. Então, ela não conseguia parar de consumir. E não é dessa forma que acontece? Quanto mais falam pra gente que a gente não pode fazer algo, mais a gente quer fazer. Não é assim? Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio. O equilíbrio, no caso da minha avó, seria ela cuidar do quadro de saúde dela, fazer atividade física, que de vez em quando ela poderia consumir de forma controlada. Mas ela não conseguia agir por esse equilíbrio. E no caso dela, os prejuízos foram muito severos, porque ela perdeu a própria vida. Então, eu tô aqui de forma antecipatória ensinando vocês sobre autossabotagem para que o pior não aconteça. O que pode ser o pior na sua vida? Se você continuar comendo da forma como você está comendo, além de desenvolver alguma doença, você pode chegar num caso de obesidade mórbida. Você vai precisar de cuidadores, você não vai ter alegria na vida, porque você não consegue se locomover. É difícil para você tomar um banho, ir ao banheiro e se limpar. Então, vamos cuidar da gente para não chegar nesse extremo. A Jocilene falou, eu tenho autossabotagem. A Adriana falou, bom dia, eu sou o contrário. Por dentro está pegando fogo, mas por fora tem que estar muito limpo. Adriana, aí a gente precisa pensar no seu caso sobre esses excessos. Vocês sabiam que uma pessoa ela pode se autossabotar através da limpeza? Vou te contar como, Adriana. Talvez não seja o seu caso, mas é um alerta para quem está aqui vendo a gente. Elaine, obrigada pelo Heart-me. Galera, quem puder ativar o Heart-me, isso contribui muito para nossa live, tá? Então, olha só, deixa eu trazer um exemplo, Adriana, e você raciocina isso, tem a ver com a sua história. Tem pessoas que elas não conseguem realizar algo enquanto não tiverem limpado toda a casa. Mas tem que ser a limpeza caprichada. Então, eu não consigo sentar para trabalhar enquanto eu não limpo toda a casa. Só que ao final dessa limpeza, você está exausta e você não Seja tem mais bem-vindo. ânimo para trabalhar. Você não tem mais ânimo para estudar. Vocês sabiam que isso também se configura uma autossabotagem? Mas é uma autossabotagem que traz uma imagem para o outro. Obrigada, Cleide, pelo Heart-me. De que tá tudo certo, afinal eu tô sendo produtiva. Só que o seu objetivo pela manhã era estudar. E aí você foge de estudar, porque existem várias barreiras ali, fazendo algo produtivo. Aí você passa uma imagem para você mesma de que tá tudo bem, porque afinal a casa precisa... Seja bem-vindo. Só que os estudos vão ficando para depois, porque a prioridade é a casa. Num perfil mais extremo, que a gente vai falar de uma pessoa com toque, ela vai começar a ter prejuízos financeiros, relacionais, porque ela fica tão ansiosa que ela precisa executar aquela ação. Um exemplo, você marcou de sair com uma amiga. Isso já está marcado há muito tempo, esse encontro. Só que você não consegue ir a esse encontro enquanto não tiver tudo limpinho e organizadinho no seu lugar. Você se perde no tempo, passa do horário, pessoas comuns parariam a faxina e iriam se encontrar com a amiga.
Mas a pessoa que sofre com toque, ela não pode sair. É como se ela não tivesse permissão de sair enquanto não tiver tudo limpo. Isso vai fazer o quê? Ou você chegar atrasada no compromisso ou você faltar ao compromisso. E quando eu faço isso, que mensagem que eu estou passando para o outro? Arrumar a casa é mais importante do que estar comigo. Ela fez a escolha dela. E as pessoas, elas começam a se afastar da gente. Fazendo sentido para vocês? O Rafael perguntou: e quando não saio desse ambiente, com 43 anos, quero ficar para compensar o que fizeram por mim? Por quê? Seja bem-vindo. Espera, Rafael, contextualiza para mim melhor. Você não consegue sair do ambiente o quê? Do ambiente que te machuca? Do ambiente familiar tóxico? Você consegue contextualizar? Ah lá, Jocilene, eu estou tentando fazer faculdade hoje. Vai conseguir, Jocilene. Só que você tem que ter bem desenhado o objetivo. E aí que tá. Às vezes, você se auto-sabota porque o objetivo não tá claro. Tem um vídeo lá no YouTube que eu fiz sobre a técnica SMART. A técnica SMART vai ensinar a gente a criar objetivos que eles sejam alcançáveis, mensuráveis, realistas, com passo a passo, direcionado. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Não é? Então, às vezes, você pode estar se auto-sabotando porque você não tem clareza na sua meta. Eu quero fazer atividade física para quê? Eu quero ser psicóloga por quê? Qual é Seja bem-vindo. Qual é a finalidade? Vou contar para vocês que o que me segurou no curso de psicologia, porque foi muito difícil, gente, o ambiente, tá? Vocês acham que os psicólogos, eles são todos fraternais, andam de mãozinhas dadas, é tudo paz e amor entre a gente? Mas não é não, né, Tailane? Tailane tá aqui comigo. Obrigada pelo heart-me, para poder até testemunhar isso. O ambiente de sala de aula no curso de psicologia é um campo de guerra. Parece que tá todo mundo ali numa rivalidade, competindo por uma vaga no mercado de trabalho, que ainda nem chegou o tempo. O que me segurava no curso era o meu objetivo final. E um dos meus objetivos finais, porque eram mais de um deles, eu quero ter o meu diploma universitário. Eu já tenho 24 anos, estou começando agora um curso e eu quero o meu diploma. E isso muitas vezes me sustentou. Obrigada! Quando eu tinha aquela matéria difícil, quando eu enfrentava aquela colega enjoada. Fátima, obrigada pelo heart. Então, muitas vezes, o meu objetivo final me sustentou no curso. Quando eu tinha aquele professor mais desafiador, que falava assim com você: o que você faz de meia-noite às 6? Quando você reclamava, Obrigada né, pela que você estava rosa. dando muito conteúdo. Ai, professor, eu durmo. Você está fazendo errado. Você devia estar acordada, estudando. Está perdendo tempo. Então, meta precisa de um objetivo claro para que eu chegue à conclusão desse desafio. Então, por exemplo, por que eu quero fazer atividade física? Se for só pelo estético, essa meta não se sustenta, gente. Eu preciso ter um alvo maior. Eu preciso ter um objetivo maior. Por isso que muita gente não se compromete com a atividade física, porque não tem um objetivo concreto. Entendi, Rafael, você ainda mora com seus pais. Meu pai me descredibilizou muito na infância. Parece que ainda não venci. Será que eu acho que venci? Mas não. Rafael, a sua questão ela é tão profunda. Seja bem-vindo. Seria difícil a gente trazer aqui uns porquês. Por que será que isso acontece? A gente precisaria avaliar isso num contexto clínico. Porque mesmo assim, tendo competência para sair de casa, tendo recursos, tendo condições para sair de casa, você se submete a estar nesse ambiente disfuncional com seus pais? Será que está relacionado com uma culpa? Será que pode estar relacionado... Isso aqui é um caso real que eu vou trazer para vocês agora, que eu vivi na clínica com um paciente. Seja bem-vindo. Esse paciente, eu vou trazer de uma forma assim para de nenhuma maneira ele poder ser identificado. Não conseguia sair de casa porque ele tinha que ele precisava cumprir. Que valor que é esse, Patrícia? Eu só posso sair de casa casado. Então eu preciso morar com os meus pais até o dia que eu encontre uma pessoa para me casar. Aí sim, eu tenho legalidade, eu tenho autoridade, eu tenho a liberdade de construir o meu lar, mesmo estando em idade avançada. Então a gente precisa olhar para a história da pessoa
para entender o que prende ela naquele ambiente. Será que você escutou a sua vida toda de que você tem que cuidar dos seus pais na velhice? Tem pessoas que estão presas morando dentro da casa dos pais, que não conseguem trabalhar, se relacionar, ter uma vida social, porque foi criada ouvindo que os filhos têm que cuidar dos pais doentes, é obrigação dos filhos cuidar tempo integral dos pais doentes. Se você cresce num ambiente escutando isso, desde que você é pequeno, você já entende que aquela ali é a sentença da sua vida. E você vai ficar igual ali o cavalo, o cabresto, sem conseguir olhar para os lados. Você vai entender que é aquilo que precisa ser feito, porque foi isso que foi ensinado para você. E aí muitas vezes você vai precisar ir para terapia para poder entender que não, pera lá. Nós precisamos cuidar dos nossos pais doentes, sim, direito cível, mas não precisa ser algo em que eu deixo de viver. Não precisa ser algo que me impossibilita de ter um relacionamento, de conquistar as minhas próprias coisas. Tá fazendo sentido para vocês? E a terapia nos ajuda a se libertar dessas coisas que são opressivas e abusivas que nos foram ensinadas. A terapia nos ajuda nesse contexto a fazer isso de uma forma respeitosa. Eu não vou chegar lá com os 2 pés no peito do meu pai e da minha mãe e falar: vocês me abusaram a vida inteira, eu não tenho que criar, não tenho que cuidar de vocês, não, vou viver minha vida. Não, não é desse jeito que você aprende na terapia. Você aprende de uma forma posicionada, respeitosa, a fazer esse movimento de sair sem humilhar, agredir, xingar ninguém. Porque eles só te ensinaram isso porque isso foi ensinado para eles. Então, eles estão repetindo algo geracional. E aí, quando você olha para essa família, para a árvore genealógica dela, você vai ver que era assim com o tataravô, com o bisavô, com o vô. E aí, a sua mãe ou o seu pai está repetindo isso com você. É você que vai precisar fazer essa quebra, mas de uma forma respeitosa. E a terapia ajuda a gente com isso, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Sejam bem-vindos quem está chegando agora. Tá bom, Jocilene. A live vai ficar gravada no YouTube. Me segue lá no YouTube, tá aqui embaixo. Que aí você consegue assistir o restante mais tarde, tá bom? Que eu vou disponibilizar lá. Bom dia, Rosilene. Rafael falou, talvez por estar me provando para eles que eu sou capaz. Rafael, a gente vai precisar entender isso na terapia. A Rosilene falou, eu demorei a entender que eu tenho dependência emocional. Depois que ele foi embora, até para dormir. Rosilene, primeiro passo é você tomar consciência. E isso você já fez. Parabéns. Agora, qual que é o próximo passo? Se isso ainda estiver te sabotando, você vai precisar de ajuda terapêutica para poder aprender estratégias para se livrar dessa dependência emocional. E eu já adianto para você que a gente trata a dependência emocional cuidando da gente. Já tô adiantando isso para vocês. Porque a dependência emocional nada mais é eu depender do outro para eu estar emocionalmente bem. O outro é o meu termômetro. Se ele tô bem, se eu do outro para estar bem. Eu dependo do outro para sair, ele precisa ser minha companhia, eu faço tudo com ele ou com ela. E para eu deixar de ser refém disso, eu vou precisar olhar para mim, para as minhas necessidades, para o meu bem-estar. Então, a gente ensina o paciente na terapia a desenvolver o amor próprio, a entender que a solitude ela é muito bacana, que solitude é diferente de solidão. Solitude é quando eu amo estar na minha companhia. O outro é legal, o outro me faz bem, sim, mas a minha companhia, ela é excelente, ela é até melhor. E quando eu aprendo sobre solitude, eu tenho relacionamentos melhores. Eu consigo colocar limites, eu consigo me posicionar, eu transmito mais segurança, eu sou uma pessoa mais feliz, certo? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Só relaxava se ele estivesse na cama. De alguma forma, Rosilene, você ligou ele à proteção, uma figura de proteção e segurança, né? Se ele tá aqui, tá tudo bem, eu estou segura. Aí você vai precisar trabalhar mecanismos e meios de se sentir segura mesmo na ausência dele. Bela, tem que fazer o que com os pais? Jogá-los fora? Jamais, Bela. Jamais.
Nós precisamos ser gratos aos nossos pais por tudo aquilo que eles conseguiram fazer por nós, dentro do que era possível para eles. Afinal, eles vieram de uma criação muito difícil também. Hoje eu posso muito mais do que os meus pais. Hoje eu consigo proporcionar ao meu filho uma criação saudável. Por quê? Porque eu estou na era da informação. Eu estou na era do conhecimento. Meu pai e minha mãe não tiveram conhecimento para fazerem diferente. Então eles repetiram aquilo que fizeram com eles. Tentaram repetir de uma forma mais branda, mas mesmo assim gerou sequelas. Então o que eu vou fazer? Eu vou para terapia ressignificar essas sequelas, tratar tudo isso para conseguir colocar os meus pais no lugar onde eles devem estar. Qual o lugar que eles devem estar? Quando a gente olha para uma hierarquia, a gente tem a cadeira do pai e tem a cadeira da mãe. Abaixo da cadeira do pai e da mãe, porque eles representam a autoridade dentro do lar, a gente tem a cadeira dos filhos. O que muitas vezes acontece? Às vezes eu posso tirar o meu pai da cadeira dele e sentar lá na cadeira do meu pai, defendendo a minha mãe, sendo a provedora do lar, trazendo recursos para dentro de casa, colocando o meu pai como um impossibilitado, alguém que não consegue prover. Quem tá errado nessa história? Meu pai, minha mãe ou sou eu? É eu porque eu tô ocupando um lugar que não é meu. Eu devia estar no lugar de filha. E filha não é marido da mãe. Filha é filha. Então, o que você vai aprender na terapia? Sobre limites, sobre posicionamento, onde você deve estar na ordem familiar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agradecer os nossos pais por tudo que eles conseguiram fazer por nós, dentro do que foi possível, mas a gente também vai estabelecer limites. Vou dar um exemplo. Você tem 30 anos, ainda mora com seus pais. A sua mãe pode te dar uns tabefe? Sim ou não? Sua mãe pode te dar uns tapas? Sim ou não? Me conta aqui. Bom dia, Suzana. Seja bem-vinda. Você já é uma pessoa adulta, trabalha, contribui para as despesas do lar. A sua mãe, ela pode te dar uns corretivos? Sim ou não? Me contem. Tainá, psicóloga, tudo bem? Tainá chegou no meio do negócio aqui, ela deve estar pensando assim, essa psicóloga não bate bem das ideias, não. E aí? O que vocês acham? Seria adequado a sua mãe te tratar como uma criança ainda e ficar te corrigindo? Codex falou, não, mas na cabeça dela pode. Aí que tá, Codex. Quem que é responsável em estabelecer o limite? Sou eu. Então eu preciso virar para minha mãe e falar, mãe, você não pode me agredir. Isso é um crime. Eu sou uma mulher adulta. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa mais. Da próxima vez que a senhora levantar a mão pra mim, próxima vez que a senhora me agredir, nós vamos parar numa delegacia. Ela vai regalar um olhão assim, porque você colocou um limite. Você tá sendo desrespeitoso? Não, gente, isso não é desrespeito. A gente vai precisar desconstruir muita coisa que a gente vivenciou. Lá nos anos 60, 70, 80, 90, o falar firme com os pais era considerado desrespeito, mas hoje a gente entende que isso é saudável, eles precisam desse limite. E hoje, enquanto adulto, você tem que estabelecer esse limite. Enquanto criança, você não tinha escolha, você tinha que se submeter, porque eles eram mais fortes. Mas hoje, enquanto adulto, você tem que verbalizar o que pode e o que não pode fazer com você. Faz sentido? Rafael, poder pode, mas não convém. Nem pode, Rafael, na verdade. Não é adequado. A mãe precisa entender que você é um adulto e que agredir não é legal. E para isso a gente vai ter que falar que não é legal. A gente vai precisar se posicionar. Falar algo para vocês. Eu já tive muitos casos em terapia de pessoas que tinham um relacionamento péssimo com os pais. Moravam debaixo da mesma casa e tinham uma relação muito conturbada. Quando a gente vai fazer uma avaliação disso, a gente entende que falta limite. A gente consegue visualizar isso na clínica, que falta limite. Quando nós encorajamos os pacientes a colocar os limites, a relação melhora. Pai e mãe também precisa de limite. A relação familiar melhora. Vocês estão entendendo isso? Melhora. Obrigadão! Obrigada, Karina, pelo heart. Seja bem-vinda. O que fazer se você vive na dinâmica dos filhos de ouro? Você sendo capacho.
É o meu caso. Fui sempre abandonado, culpado, exigido e nunca reconhecido. Como que é hoje? Você ainda hoje convive com seus pais? Que idade você tem? Você pode me falar? Você é adulto? Isso vai fazer muita diferença na resposta que eu vou te dar aqui. Eu preciso entender mais um pouquinho sobre você, se você puder me contar. Renê, obrigada por compartilhar a live. Suiane, muito obrigada por compartilhar a live. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia, psicóloga. Hoje a gente está falando sobre autossabotagem. Tudo bem que a gente entrou aqui numa conversa sobre famílias disfuncionais, mas hoje a gente está falando sobre autossabotagem, tá bom? Mas vamos pensar o seguinte. Se eu tô dentro de um lar que existe favoritismo, o meu irmão, ele é o filho dourado, ele é o filho de ouro. Dei quase 300 mil deles e agora estou sem condições. Caramba. Então, se eu tô dentro de um lar com um filho dourado e eu sou a pessoa esculhambada, a culpa cai sempre em cima de mim, eles aproveitam da minha boa vontade, me culpam por tudo que acontece. Pô, eu preciso entender o quanto esse ambiente está sendo saudável ou não. E aí eu preciso que você se faça a seguinte pergunta. Eu estou estabelecendo os limites? Eu estou dizendo para as pessoas como elas podem ou não me tratar? Será que eu estou conseguindo fazer esse movimento? Tá, ok, eu estou estabelecendo o limite, mesmo assim eles me tratam mal? Será que eu deveria estar neste lugar? Será que esse ambiente me comporta? Ou seria melhor eu ir atrás da minha independência, da minha autonomia, escolher conviver com pessoas que são mais saudáveis, que querem o meu bem, que gostam de mim? E a gente só vai conseguir fazer esse movimento, galera, através da terapia. De verdade. Sabe por quê? São muitas camadas. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu tô falando isso aqui com muito amor e carinho para você buscar ajuda profissional. Sabe por quê? Eu já estive neste lugar, com todas as condições que eu vivi na infância. E eu precisei ir para terapia para olhar para isso, para não transferir para o meu filho. E quando a gente se torna mãe ou pai, a nossa consciência sobre isso fica maior. De que a gente não pode repetir esses padrões, que a gente precisa fazer diferente. E sabe o que é o mais desafiador de quando você se torna mãe ou pai? Você começa a comparar. Você faz uma coisa legal pro seu filho e você pensa assim, poxa, por que não fizeram isso por mim? Então você precisa ir para terapia para lidar com isso, porque a frustração ela é muito grande. E esses questionamentos, se não resolvidos, não levam a gente a lugar nenhum. A não ser um lugar de dor, de sofrimento, de amargura, certo? Seja bem-vindo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Renata, colocar limites às vezes afasta as pessoas da própria família. Renata, o limite... Brigadão! Eu vejo ele... Obrigada, Renê, pelo heart. Obrigada, Karina. Eu enxergo o limite como uma seleção natural. Se eu coloco e a pessoa vai embora, significa que essa pessoa não deveria estar na minha vida. Se ela não consegue entender que eu não vou aceitar ser maltratada, xingada, desrespeitada, e ela escolhe ir embora, é porque ela nunca deveria ter ficado. Porque, em primeiro lugar, eu preciso exigir respeito. Vocês entendem isso? Então, se eu convivo hoje com pais, eu sou adulta já, e eu convivo hoje com os pais que não me respeitam, mesmo eu explicando, conversando, solicitando esse respeito, isso não acontece? Será que eu deveria estar nesse ambiente? Será que eu não deveria trilhar o meu próprio caminho? Seja bem-vindo. Ninguém apontar dedo na cara de mãe e pai, xingá-los, humilhá-los, falar sobre tudo aquilo que eles não puderam fazer por você. Não é esse o caminho, a gente não resolve as coisas dessa forma. Mas conviver também num ambiente adoecedor não é legal com você. Seja bem-vindo. Às vezes o limite é entender que eu preciso ir embora. Vou repetir. Às vezes o limite é entender que eu preciso ir embora. Que esse ambiente ele já não me comporta mais. Analogia muito top, eu tô para gravar essa analogia. Mas raciocinem comigo. Você vive em um ambiente que todos são colheres. E só você é garfo. Esse ambiente, colher, pai, mãe, irmãos, tios. O ambiente colher, Seja bem-vindo. pega água dentro de um copo querendo dizer tudo o que você precisa ser. Você tem que ser assim, você tem que ser mais esforçada, você tem que ser comportada, você tem que fazer de tudo pela gente, você tem que se sacrificar. E você, garfo, fica tentando pegar água e não consegue.
Eu não consigo ser assim. Isso me machuca, isso me fere. A água vaza entre você. Porque a água representa os valores, os ideais dos seus pais, dos seus familiares. E não se encaixa com quem você é, com a sua essência, com aquilo que você aprendeu que é o saudável. Você, garfo, vai conseguir ser colher? Sim. Obrigadão! Tem ambientes que não nos comportam. Grazi, obrigada pelo heart me. Quanto mais rápido a gente entender isso, menos a gente vai sofrer. Tem ambientes que não nos comportam, certo? Às vezes você vive num lar que todo mundo é colher. Só você é garfo. Aí você olha pra você e fala assim, errada deve ser eu, né? Porque é todo mundo colher. Não, na verdade você, garfo, enxergou que a dinâmica é disfuncional. E aí é você, garfo. Seja bem-vindo. Faz sentido? E não estamos falando sobre garfos, né? E nem colheres. Quem pegou, pegou. Obrigada, Grazi, pelos presentes. Gratidão. Muito obrigada. Muito obrigada, viu? Gratidão. Obrigada por todo mundo que me seguiu. Codex, Fernando, Ellen, Flor. Eu tive que aprender que se eu tirar pedaços de mim para caber, no fim não vou ser mais eu. Exato. É isso. Você aprendeu. É exatamente sobre isso. Se eu ficar tirando pedaços de mim para caber, no final não vai sobrar nada de mim. Porque eu vou ter que me transformar numa outra pessoa para agradar. E nós não conseguimos, gente, viver performando. Nós não conseguimos sobreviver criando um personagem. Por que que pessoas autistas nível 1 de suporte sofrem tanto? Porque elas fazem uma leitura do ambiente, elas entendem exatamente como elas devem se comportar para agradar os outros, mas aquela não é a essência dela. Ela nem gosta de fazer aquelas coisas. Mas ela faz para poder caber, para poder pertencer, porque disseram para ela que é isso que ela deve fazer, mas a que custo? A custo da própria saúde. Porque é aí que a pessoa autista, ela entra em burnout, ela entra em sofrimento, ela tem um quadro depressivo, porque ela fica tentando o quê? Caber. Ela fica tentando se moldar. Sendo que o mais saudável seria ela conviver com outros neurodivergentes que vão aceitar ela exatamente como ela é. Não vão querer modificar ela. Fez sentido, Grazi? A Renata falou, eu tô na luta. Cada dia um desafio novo. Agora meu pai, 78 anos, não quer que eu me case. Eu com 44. Olha isso que a Renata trouxe pra gente. Renata é uma mulher adulta, bem resolvida. O pai dela não quer que ela case, gente. Só para vocês entenderem, assim, o quanto que o outro às vezes acha que tem poder sobre a nossa vida. Porque, se a gente for avaliar, essa decisão, ela só cabe à Renata. A Renata é a única pessoa que pode discernir se um relacionamento, se um casamento é bom ou não para ela. E aí nós temos uma pessoa que é autoridade, que quer determinar o que a Renata pode ou não fazer, sendo que ela é adulta. Vocês entendem o quanto que isso é tóxico? Bom dia, Sari. Tudo bem contigo? Como é que você tá? Ah lá, Renata. Ameaça ir ao asilo, faz chantagem. E eu tenho que lidar. Ele precisa de cuidados, mas não obedeço. É isso, Renata. Você vai falar, pai, eu amo o Senhor, te respeito, tô aqui cuidando de você, mas a decisão sobre um casamento só cabe a mim. Então, eu vou fazer aquilo que eu acho melhor pra mim. Tá bom, pai? Sei que o senhor vai ficar chateado com a minha decisão, mas tá tudo bem. Na sua época, o senhor fez suas escolhas, agora tá na hora de eu fazer as minhas, tá bom? E a gente estabelece um limite com amor, porque isso é estabelecer um limite com amor. Codex falou, agora tem dias que por conta do acúmulo, eu tô tendo que aprender a respeitar esse limite. E às vezes, Codex, o limite vai ser, cortar o financeiro. Igual você falou que deu muito dinheiro para seus familiares, agora você ficou sem nada, né? É falar para eles, a fonte secou. Não tem grana mais. Dê os pulos de vocês aí, porque não tem grana mais. Mas esses limites a gente vai ter certeza deles, galera, elaborando em terapia. Por que eu sempre friso nisso? Às vezes a nossa visão tá distorcida. Seja bem-vindo. Nossa visão é contaminada pelas nossas crenças, pela nossa história de vida,
por vozes à nossa volta falando, ai, mas você tem que fazer, tadinho, é seu pai, é sua mãe. Aí nós vamos ter que ir para terapia, entender quem nós somos, o que a gente quer, que limite que deve ser colocado, de que forma ele deve ser colocado, porque isso precisa ser feito com respeito. Inclusive tem um livro, Gabriela, obrigada pelo abraço, que eu quero indicar para vocês. A autora é Elisama Santos, ela é uma psicóloga. O livro se chama Conversas Corajosas. Esse livro é um senhor ensinamento de como estabelecer limite de uma forma respeitosa, tá bom? Galera, eu preciso ir. O que tem para hoje perguntou como trabalhar o TDAH quando há autossabotagem com terapia. Pessoas diagnosticadas com TDAH, elas acumularam muitos prejuízos, principalmente se esse diagnóstico só veio agora na vida adulta. Então, ela precisa ir para terapia para aprender sobre rotina, previsibilidade, acordos, porque a gente não pode sair quebrando os acordos que a gente faz com a gente mesmo. Por que ela se sabota? Se isso tem relação com a história de vida dela, se isso tem relação com algo que ela acredita que é distorcido, que é disfuncional. Vai precisar ressignificar muita coisa, tá bom? Codex falou, não só os financeiros. Na terapia eu descobri negligência parental. Aos 23 descobri TEA, que é o autismo, e altas habilidades de superdotação. Eita! Percebi recentemente que até minha seletividade alimentar foi forçada a não existir. E, Codex, a gente precisa olhar para isso. Tem tantas camadas aí. Você faz terapia? Vai ser importante olhar para isso com mais carinho. De entender que, quando você fala da negligência parental, pode ser que seus pais, ou eles não tiverem informação para te conduzir para um diagnóstico, ou eles tinham muito medo de você receber um rótulo. Eles preferiram fechar os olhos para isso, porque às vezes o pai e a mãe até recebe uma indicação do neuropediatra sobre, olha, seu filho pode ser autista, a gente vai precisar investigar. Aí o pai e a mãe, ó, some das consultas, porque tem medo. Medo do que isso pode significar, do que a criança pode sofrer, do que a família pode sofrer. Já passei por muitas sombras. E no seu caso, Codex, seria mais interessante que você fizesse terapia com um profissional que tenha uma certa especialização em autismo. Você se beneficiaria mais. Obrigada, Grazi. Obrigada, Rosane. Muito obrigada, gente. Grazi mandou um monte de presentinho. Muito obrigada. Galera, eu tenho que ir agora. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Eu vou arrumar meu filhote para ele ir para a escola agora e vou começar os atendimentos. Eu volto na quarta-feira, tá? Amém. Seja bem-vindo. Eu vou fazer live segunda, quarta e sexta, às 5h30 da manhã. Fechou? Se eu conseguir fazer outros dias, em outros horários, eu vou notificando vocês através dos stories. Então, por isso, já me segue para você não perder as próximas lives. Combinado? Sobre a terapia, eu faço 3 vezes por semana. Ai, que bom, Codex. Que bom. Quero agradecer Seja a presença de bem-vindo. vocês. Suelen, obrigada pelo abraço. Para você também, Codex. Ótima semana para vocês. Até quarta-feira. Um beijo. Eu que agradeço o que tem para hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Ah, me segue no YouTube que a live vai ser disponibilizada lá. Tá bom? Tchau, tchau.